Olá, eu sou a Tata Brasileiro, aqui do Cura Rosa. E hoje a gente tá com a Monique Schmidt, que é ginecologista e veio tirar todas as dúvidas, que é muito comum, né? A gente que está passando pelo tratamento de câncer de mama, a gente tem vários efeitos colaterais e são inúmeras dúvidas que vão surgindo para o nosso bem-estar. Então, estou muito feliz de contar com a colaboração dela para trazer conhecimento para a gente. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é um propósito, né, que a gente vive. Não sei por que eu vim parar também nessa parte oncológica, porque minha especialização, na verdade, é em ginecologia minimamente invasiva. Eu faço cirurgia ginecológica e acabei fazendo uma pós de rejuvenescimento íntimo. Mas a oncologia sempre esteve presente assim, na minha vida, não por história pessoal, mas por história médica mesmo. Eu sempre fui passando pelos lugares onde a oncologia estava. E, de alguma forma, eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse tema. E eu acho que eu não estou aqui pela minha especialidade, eu sempre falo isso. Nos lugares que eu vou sendo, né, convidada para falar sobre esse tema, eu acho que eu estou aqui pelo acolhimento que eu tenho em relação às pacientes oncológicas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ginecologia, mas vai falar muito também sobre acolhimento na consulta ginecológica. Isso é muito importante. Inclusive, eu te conheci assim, né? Uhum. Que foi justamente num evento. Sim. E eu achei muito legal a forma como você abordou. Você falou exatamente com o acolhimento, mas também falando de coisas práticas e soluções, inclusive com tecnologia, né? O que a tecnologia tem associada hoje aos tratamentos para que a gente tenha melhor qualidade de vida durante esse processo e depois disso, né? A gente sabe que a parte sexual, né, durante o tratamento, ele é um impacto muito grande na vida da mulher. Né? Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Abertamente. Né? Ninguém fala sobre isso abertamente. E a gente tem um dado que é muito alarmante. 2 dados, na verdade. Um deles, talvez você ainda não tenha a informação, porque é muito fresquinho. Saiu agora em agosto. O primeiro, com certeza, você sabe. Acredito que seja, inclusive, alguma coisa recorrente de você... conversar em consultório, né, com esse propósito de acolhimento, que é do abandono das mulheres durante o tratamento oncológico. É enorme, né? Você aparentemente caiu, diminuiu um pouquinho. Ainda é muito grave, ainda é uma situação muito crítica, mas, pelo que eu li, acho que até ano passado, ano retrasado, era de 85%, e agora é 70% de abandono de casamento. Então, a gente não está falando de namoro, a gente não está falando de noivado, a gente não está falando de relacionamento aberto, a gente está falando de casamento. E casamentos, inclusive, muito duradouros, né? Sim. Então, a gente só tem 30% de mulheres que se mantêm no relacionamento com seus parceiros. Não necessariamente são acolhidas, compreendidas, né? A maioria das vezes não são. Não são. Então, realmente, é uma minoria que conta com o parceiro. Isso não acontece, né, no inverso. Geralmente, a mulher é aquela que fica, que permanece, mesmo que, às vezes, um relacionamento que já está falido, vem uma bomba e aí ela permanece. Sim. Então, eu imagino que o consultório ginecológico seja um pouco psicológico também, né? É um pouco isso. Essa semana atendi algumas pacientes com isso e é importante a gente falar, assim, hoje em dia o mundo está mudando muito. E a gente não fala mais parceiro, a gente fala parceria. Parceria, verdade. Porque a gente tem que tentar entender um pouco mais de todos os tipos de relação. Sim. E eu acho, assim, de fato, eu vejo mais realmente acolhimento quando a relação é uma relação entre mulheres, tá? Do que quando é uma relação heterossexual. É muito engraçado isso. Eu ia perguntar isso. É muito engraçado. O acolhimento é muito maior mesmo quando mulher fala de mulher. E a gente tem que pensar também, e é muito importante a gente trazer um pouquinho a parceria para o tratamento, né? Estimular aquela mulher a conversar sobre a parceria, sobre a gente entender como é que era aquela relação antes do câncer. Sim. Né? Para a gente poder ajudar mesmo o que está acontecendo. Essa semana no consultório, a paciente falou exatamente isso. Assim, ela voltou a ter relação sexual agora, ela fez o diagnóstico também em maio. Câncer de mama. Câncer de mama. Ela voltou a ter relação sexual agora e voltou com muita atrofia e uma coisa muito desconfortável que ela não estava acostumada antes. E aí ela falou para mim assim, que o parceiro dela não toca na mama, o parceiro dela não gosta de conversar sobre isso e que ela não tem muita abertura para falar das queixas dela no casamento, né? E que ele é meio grosseiro, às vezes, com algumas coisas, e ela não se sente confortável de conversar algumas coisas com ele.
Então, a gente tem que pensar assim, numa coisa multifatorial quando a gente pensa num tratamento sexual de uma paciente oncológica, porque não é só a falta de hormônio, né? Sim. É toda uma estrutura que a gente tem que observar para poder ajudar aquela mulher. Na verdade, até antecede, né? Porque a parte hormonal, ela vem, só que a mulher, ela já fica insegura, né? E a gente sabe que num momento de insegurança, a gente está insegura com o tratamento, tem a questão da queda do cabelo, e aí, enfim, né? Também afeta a qualidade da nossa pele, não pode pegar sol. Então, são vários fatores que já vão impactando diretamente a sua feminilidade, a sua autoestima. Então, isso já traz uma insegurança. Antes mesmo de você entrar no tratamento e sofrer os impactos do tratamento. Sim. Então, nesse momento, né, não ter o apoio da pessoa que você tinha expectativa que estaria do seu lado, isso realmente acaba trazendo mais frustrações. É mais um fator, né, de Mais um ansiedade, de depressão, que a própria doença já traz, né? É. Então, eu sempre costumo dizer assim para vocês, a disfunção sexual, né, que é causada nas pacientes oncológicas, não é só a parte hormonal, definitivamente. Existem 4 fatores que a gente tem que avaliar, que um é o fator biológico, que é a parte da função, da anatomia, enfim. Tem a parte da social, né? Como é que religião que aquela mulher é, como é que ela lidava com a parte sexual antes. Tem a parte do relacionamento, como é que era a parceria, né, como é que estava tudo. E a parte psicológica, né? Precisa de um apoio ali, se ela já tinha histórico de depressão, se tinha histórico de ansiedade. Então, na consulta ginecológica, não dá para a gente abordar só o hormônio. Não dá. E é uma consulta longa, porque também não dá para uma consulta de plano de saúde, que é 20 minutos, a gente conseguir abordar todos esses temas. Então, é difícil assim, a gente ter essa disponibilidade para todas as pacientes que estão passando pela doença, sabe? Então, assim, o que eu acho que vale a pena a gente mostrar aqui é isso. Quais os tipos de tratamento, o que tem para fazer, onde buscar informação. Porque aí Quais a gente são as maiores ajudar. queixas que você recebe em consultório durante o tratamento, né? Assim, falando de toda a fase do tratamento. Então, um tratamento de câncer de mama, ele basicamente, claro, que ele pode durar muito mais tempo e é muito pessoal, né? Muito personalizado. Mas pensando em quimioterapia, em bloqueio hormonal, em radioterapia, quais são as maiores queixas para cada uma dessas fases? Vou te falar, Tatá, que é muito engraçado que eu já pego os pacientes depois do tratamento, tá? Por quê? O ginecologista faz a parte do diagnóstico ali, encaminha para o masto, para o onco, e a paciente, nesse momento, ela só pensa em sobreviver ao câncer. Ela não pensa em outros aspectos. Então, ela não volta no ginecologista para fazer a rotina, para ver outras questões. Nem com essa questão de perda de libido, com... Não é uma coisa que elas queixam durante o tratamento. Não é. Caramba. A maioria das vezes, me encaminham pacientes durante o tratamento, se for um oncologista que tem um pouco esse olhar, mais de acolhimento, mais de uma visão além da conta. E o que eu acho que não é nem a culpa dos mastros e dos oncos, porque assim, a consulta de mastro e a consulta de onco é muito densa. É uma consulta com muita informação. É informação de tratamento, é informação de quimioterápico, é informação de efeitos colaterais. Não dá tempo de abordar a parte sexual nessa consulta. Não dá tempo. E, às vezes, não dá tempo nem de lembrar sobre isso, não dá tempo nem de orientar a paciente sobre isso. Então, pouquíssimas vezes eu recebo paciente durante o tratamento. A maioria das vezes, elas já acabaram o tratamento, já deram um respiro, já entenderam que estão na fase de cura ali, né, de remissão, e aí começa a incomodar, começa a tentar voltar à vida como era antes, e aí passa a ter o incômodo em relação a isso. E, definitivamente, a principal queixa é ressecamento vaginal. É incômodo na relação sexual, é dor na relação sexual, é fissura ali na parte da vagina. Então, essa é a principal queixa. Outras queixas que a gente acaba percebendo no consultório que elas não relacionam à falta de hormônio é insônia, irritabilidade, né, depressão, esquecimento. Hoje em dia a gente já vê muitas pacientes já bem orientadas do que pode ou não acontecer, né? Mas a gente tem que perguntar ativamente para elas entenderem que aquilo ali faz parte também, né, dos sintomas da ausência ali do estrogênio, exatamente, principalmente. Essa mulher, vamos voltar um pouquinho. Eu tenho várias perguntas aqui, eu também não tenho porque eu estou com várias perguntas que a gente recebeu.
Ginecologista, sem dúvida, é uma dos médicos, né, que mais solicita a mamografia, né, que leva essa mulher ao diagnóstico. Como que é essa análise em consultório? Porque a gente está tendo um boom agora de mulheres na faixa de 40 anos, né? Uhum. Até no iniciozinho que eu falei que tinham 2 informações, uma que saiu agora, a revisão das diretrizes de rastreamento. Uhum. É feito mais ou menos de 5 em 5 anos e saiu uma nova agora. E aí saiu um dado que a gente falou, que eu aprendi agora, na última gravação, de uma radiologista, doutora Ana Cláudia, que ela trouxe que o Brasil tem uma média de 10% a mais de mulheres diagnosticadas com câncer de mama do que a média mundial. Então, no mundo, essa média é de 7%, no Brasil é de 17%. Isso corrobora muito com a percepção que nós, né, que estamos passando por isso, já tínhamos, porque a gente está se deparando com muitas mulheres na faixa de 40 anos com câncer de mama aqui no Rio de Janeiro. Então, como que isso acontece no consultório? Essas mulheres provavelmente passaram por um ginecologista que, né, fez o diagnóstico. Que fez o diagnóstico, que alertou, que solicitou o exame. Como que é essa conduta, né? A partir dos 35 anos, como que funciona isso hoje? Geralmente a mamografia ainda é indicada a partir dos 40, né? Então, antes disso, a gente, teoricamente, é o exame físico da paciente, caso suspeite alguma coisa, ultrassonografia das mamas, né? A partir de 40 anos, está recomendado pela Sociedade Americana, brasileira, a fazer a mamografia. Então, fez 40, mamografia, definitivamente. Tendo ou não silicone, a gente já tem manobra que faz para o silicone. A ressonância não é o nosso primeiro exame, tá? É sempre a mamografia. Pelo Ministério da Saúde, há 50 anos. Então, às vezes, é muito triste que a paciente do SUS não vai ter acesso à mamografia antes dos 40, antes dos 50 anos, né? Porque ela vai no posto de saúde e é só a partir de 50. Provavelmente isso vai mudar. Eu fico me questionando, assim, se nos outros países é tão fácil realizar a mamografia, tá? Porque eu faço muita consulta online de paciente que mora fora e o sistema de saúde é muito difícil de acesso. Sim. Então, eu não sei até que ponto a gente tem um fator de risco a mais por ser brasileira ou se a gente diagnostica mais, tá? Isso deve, no estudo a gente deve consegue... ter um desdobramento. Sim. Um desdobramento aí maior. Mas, de fato, eu acho que, assim, a mamografia, pelas informações, e o que a gente vê na internet, e tantos programas dessa maneira que a gente está fazendo aqui, já é... Assim, todo mundo já sabe que a mamografia começa a partir dos 40. É difícil a gente até falar para as pacientes que não precisa fazer antes, né? Sim. Porque, na verdade, a gente, se tiver um histórico na família, né, de um câncer de mama em paciente jovem, a gente recomenda 10 anos, que o rastreio comece 10 anos antes da idade da paciente, enfim, familiar ali, que teve o diagnóstico, da idade que a paciente fez o diagnóstico. Da idade do diagnóstico do familiar. Por exemplo, se sua mãe teve um câncer de mama com 42 anos, é uma paciente super jovem. A filha dessa mãe, né, vai ter que começar a fazer mamografia com 32, 10 anos antes do diagnóstico. E aí, isso, a gente dá um rastreio ali, né, pelo histórico da paciente. Essa informação eu não sabia. Isso. E a gente tem algumas síndromes também, se tiver, né, histórico na família, a gente também orienta um rastreio um pouquinho mais precoce. Mas o básico, que todo mundo tem que saber, é 40 anos, tem que começar a fazer mamografia, não tem para onde correr. E anual? Anual. A princípio, anual. É o que a gente recomenda. O meu nódulo, eu comecei a fazer exames com 19 ou 20 anos. Eu identifiquei um nódulo. Eu tive depois, continuei fazendo exame, mas na época eu fazia de 2 em 2 anos. Era BIRADS 2. Com 26 anos, mais ou menos, saiu leite do meu peito do nada. Do nada, assim, tomando banho, fui passar o sabonete e saiu. E aí eu me assustei com aquilo. Sim. Era um ano que seria um ano que eu não faria, e eu fui fazer o exame, também manteve o BIRADS 2. Então, eu já acompanho há muitos anos. Por isso que, para mim, é estranho, assim, assim, o mais importante da questão da mama, principalmente paciente jovem, né? A gente tem cada vez mais novas, né? O diagnóstico de câncer de mama. É ter um bom exame físico. Então, assim, não tem como você ir no ginecologista, e tem vários casos, de que o médico não examina a mama. Só colhe preventivo e pronto. Não existe essa possibilidade. Você tem que ir no ginecologista, você tem que ser examinada, tá? Antigamente, a gente falava muito do autoexame, né? Do diagnóstico através do autoexame. E, hoje em dia, o autoexame não é mais recomendado. Isso não significa que você não tem que conhecer a sua mama. É diferente uma coisa da outra. Sim. A questão do autoexame é que é como se fossem mãos que não são preparadas
palpando uma mama. Qual é a sensibilidade disso, né? Pouca. Então, o autoexame, às vezes, a mulher palpava alguma coisa e falava, não é nada, e não ia no ginecologista, né? Ou palpava alguma coisa, desesperava e ia no ginecologista correndo. Então, o ideal mesmo é você ser examinada por um profissional que examine suas mamas e aí faça a triagem ali, se vai precisar de uma ultrassonografia das mamas ou não. Isso é muito importante a gente falar para que a mulher, né, se conscientize de que ela tem direito nessa consulta e ela tem que pedir, não é nenhum problema, né? Não tem que se constranger com isso, porque imagino que eu nunca passei por isso, mas talvez não é confortável, né? Realmente você pedir, você pode aqui me tocar, me examinar, acaba sendo um pouquinho desconfortável essa situação, mas isso é muito importante. E outra coisa é ressaltar que, independente do autoexame, se é palpável, já está mais avançado, né? Sim. Nunca ignore. Se você está palpando alguma coisa, você tem que, não se desespere, pode não ser nada, né? É provável ainda, a gente está falando... A chance maior é de não ser nada maligno, né? Principalmente paciente jovem. Isso. A gente está falando desse percentual, mas ainda é um percentual bem mais baixo do que o comum, né? Sim, é muito comum fibroadenoma da mama, é palpável, às vezes é uma bolinha mesmo que uma paciente tem, que isso não é câncer. Era o que eu tinha. Então, assim, a gente tem que dar uma orientada em todo mundo, que de fato é muito importante você conhecer sua mama, saber onde tem, onde não tem nódulozinhos. Isso é muito importante, porque uma das características é uma mama maior do que a outra. Sim. Só que isso é tão comum, né? Então, a questão não é se a sua mama é maior do que a outra, porque se ela sempre foi, isso não é um problema. É se conhecer de fato para que, caso aconteça alguma alteração, você consiga identificar isso. Então, tem várias alterações da mama, né? A pele mais enrugadinha, com esse aspecto de casca de laranja, a retração do mamilo. Uma maior do que a outra, alguma vermelhidão. A descarga papilar, né? O que sai do mamilo, se tem alguma secreção. Mas é o estilo... Como é que é essa secreção? Se for uma secreção mais amarelada, tipo leite, a gente não se preocupa tanto. A secreção que preocupa a gente são secreções sanguinolentas ou água de rocha, ou assim, transparente. Essas são secreções que são... que alarmantes. Geram um alarme ali pra gente, como ginecologista. Então, é muito importante isso, conhecer as mamas e ir ressaltando que a mamografia é o primeiro exame mesmo, né? Eu sempre reforço isso, porque por ter prótese, eu achava que mamografia já era um exame obsoleto. E aí eu questionava isso, por que eu tenho que fazer mamografia? E nunca me falaram com tanta clareza. Porque a mamografia é o exame hoje que consegue diagnosticar o câncer de mama em estágio inicial, microcalcificações. Então, isso tem que ser falado, realmente. Tem que ser falado. Ninguém me convencia. O que eu falo para os pacientes é exatamente isso. Assim, quando uma paciente pede mamografia e tem 30 anos, eu falo assim, a mama da paciente jovem, ela é densa. É uma mama que tem muito mais glândula do que uma mama de uma pessoa mais velha. Tá? Então, é muito mais difícil na mamografia você ver microcalcificação, porque tem muita glândula ali, fica tudo mais branco ali. Então, você não consegue ver. E a maioria das vezes, quando surgem microcalcificações, enfim, são em pacientes acima de 40 anos mesmo. Antes, a parte nodular, que é mais importante da mama. Então, não tem sentido a gente fazer uma mamografia que a gente não vai conseguir aproveitar o exame completamente, porque a gente não vai conseguir enxergar direito essa mama. Então, é muito mais fácil de eu entender que quanto mais a mama envelhece, menos glândula ela tem. E mais fácil fica de ver na mamografia. E, definitivamente, a mamografia é o único exame que prediz ali a sobrevida da paciente, né? Que a gente vai conseguir diagnosticar precoce e que ela não vai morrer de câncer de mama se a gente diagnosticar precoce através da mamografia. 95%, né, de chance de cura. Sim. Então, é muito significativo, realmente. Muito significativo. O diagnóstico precoce do câncer de mama, de fato, faz toda a diferença no diagnóstico. Então... eu defendo essa bandeira. Quando eu escuto falar em prevenção, eu tenho uma percepção hoje muito diferente da que eu tinha anteriormente, né? Então, quando a gente fala de prevenção, a gente não faz prevenção do câncer de mama. A gente faz prevenção de várias comorbidades através de hábitos saudáveis, né? Sim. Então, quanto mais você tiver hábitos saudáveis, você vai afastar a chance de ter diabetes, de ficar hipertensa, de ter câncer
de várias naturezas, não só o câncer de mama. E isso tem que ser falado para uma mulher jovem. Sim. Não adianta para de 40 anos você falar, esses hábitos elas deveriam adquirir, nós deveríamos adquirir mais jovens. Uhum. Então, quando a gente fala de prevenção, eu acho que deveria ser ações voltadas para um público mais jovem. E quando a gente fala de diagnóstico precoce, aí sim a gente está entrando aí nessa faixa de 35 ou mais, já que a gente está com esse range, né, de mulheres diagnosticadas mais cedo. Vou entrar aqui nas perguntas que a gente recebeu várias. Que se a gente continuar assim o papo, né? Não para. Não para. E eu acho muito interessante. Assim, eu não sabia nada de oncologia. Para você ter uma noção, eu não sabia a diferença de oncologista para mastologista. Tá. Então, assim, era desse nível. E eu me apaixonei por esse universo, porque primeiro que todos os profissionais envolvidos, né, como você falou, não é a sua especialização, mas você acaba tendo essa relação. Eu entendo que é porque tem muito amor pelo próximo. Sim. Ninguém ou se especializa na oncologia ou acaba sendo puxado, né? Porque é pesado, né? É pesado. Não é um diagnóstico fácil, não é um tratamento fácil. Eu falo que o tratamento do câncer, ele é muito pesado. Eu fui diagnosticada sem me sentir doente. Né? Eu não estava debilitada. Sim. Mas, então, estou conseguindo manter a minha rotina ali, né? Com os altos e baixos do tal do Camel Brain. Então, minha cabeça dá uma pirada, de vez em quando eu esqueço tudo. Mas eu estou conseguindo manter. E aí, isso... Por exemplo, agora eu estou falando, falei alguma coisa, já não lembro mais o que eu estava falando. É assim que funciona. Mas quem tem essa paixão pela oncologia, quem acaba entrando, tem esse olhar, né? Porque o tratamento é pesado e a gente fica muito vulnerável, a gente fica fragilizada, são altos e baixos. Você está bem, está tudo bem. Tem dias, né? De repente vem um efeito no teu corpo. Um comentário, às vezes, que acaba com o seu dia, né? Então, é muito importante a gente também treinar e chamar pessoas para esse podcast que estejam só sendo amigas de alguém que tem esse diagnóstico, ou que seja só a parceria de alguém que tem esse diagnóstico. Que é difícil as pessoas se interessarem por isso. Ser rede de apoio é difícil também, muito difícil. Eu estou nos dois papéis, Sim. né? E ser rede de apoio, para mim, é mais difícil a maior parte do tempo. Porque você se sente impotente e, ao mesmo tempo, você não sabe o que falar. Tem muitos relatos, né, de mágoas, inclusive, né, que a pessoa sabe que não foi para magoar, mas se magoa, porque já está tão fragilizada. E eu sei que a pessoa que falou, por sua vez, não foi com a mínima intenção de magoar. Sim. Só que a pessoa não sabe o que falar, né? Uma coisa que eu vou aproveitar até a oportunidade aqui para falar é: não fale para uma mulher que raspou o cabelo, que precisou raspar o cabelo, que cabelo cresce. Porque isso é uma das frases... O que mais te magoou de frase? Isso não me magoa, tá? Porque eu não tinha uma questão com o meu cabelo. Mas eu sou muito solidária a todas as minhas uncle friends, que a gente chama, né? Que estão passando por isso. Porque tem mulheres que têm tanto problema com isso que chegam a cogitar não fazer o tratamento para não passar por isso. Tem receio de ser abandonada pelo marido. Então, né, como você falou, eu acho que a mulher acaba sendo mais compreensiva. Então, pelo menos as mulheres com quem eu já conversei eram em relação aos maridos. O que mais me magoou, eu não tenho uma frase assim. Eu tenho... O que eu percebo muito hoje, eu tenho... A minha rede de apoio são as minhas amigas. Porque o meu pai já faleceu, sou eu e minha mãe, meu irmão mora longe da gente. Então, as minhas amigas, né, se uniram. Só que elas não moram mais na ilha, que é onde minha mãe mora. Então, elas são muito presentes, mas eu entendo que elas têm uma distância geográfica. Sim. Né? E aí, das pessoas que estão mais próximas, o que eu percebo é que, assim, muita gente fala se precisar de qualquer coisa, conta comigo. Eu entendo. Eu sei que é, assim, que é do fundo do coração, que é genuíno, que elas querem ajudar. Mas eu nunca vou... Todas que me conhecem sabem que eu não vou pegar o telefone e ligar e falar: oi, eu estou precisando agora. Então, o que eu percebo que para mim seria útil é me ligar e falar assim: eu estou no mercado agora. O que eu posso levar que você está precisando? Porque não é pagar o mercado. Sim. Mas é levar, porque eu preciso sair de casa, pegar um Uber, ir no mercado,
carregar peso. Eu tenho 2 lances de escada para subir, porque não tem elevador no prédio dela. Uhum. Então, é esse trabalho velado que muitas vezes pode facilitar a sua vida. Sim. Então, o que eu percebo não é uma mágoa, mas o que eu sinto falta é isso. É de uma postura mais ativa. Mais ativa, isso não... eu sinto falta. Tá, legal. Mas essa do cabelo, gente, é uma coisa assim... Acho que pega 99% das mulheres, sabe? E todas escutam gente, isso. Para não ligar que cabelo cresce. Eu nunca falei isso para ninguém. Nem antes. Também nunca falei isso para ninguém, graças a Deus. Nem antes. Graças a Deus. É uma coisa que muitas pessoas se veem muito... Assim, sabe que eu conheci uma menina que faz... tem um Instagram de maquiagem. Ela também está passando por um tratamento, enfim. E aí ela fala que a maquiagem ajudou muito ela a se sentir mais bonita com a queda do cabelo, né? Careca. E aí eu achei sensacional, porque tem mulheres que nem pensam em se maquiar, sabe? E eu acho isso, assim, se você conseguir fazer alguma coisa nesse estilo, sabe? De fazer uma maquiagem, de começar a usar alguma coisa que te deixe mais bonita, mais confortável, que seja fazer uma unha, sabe? Se você conseguir adicionar pequenos momentos ali de cuidado com a sua beleza, faz diferença na autoestima. Parece supérfluo, mas não é, sabe? Não é. Não é nem um pouco supérfluo. O que a sua fala sobre as pacientes nem procurarem, né, o ginecologista durante o tratamento, isso me remete muito também à parte do autocuidado. E eu bato muito nessa tecla, porque quando eu fui começar o tratamento, uma semana antes eu falei, quando me falaram, não pode fazer a unha, eu falei, por que não pode fazer a unha? Então, eu acho que a informação te salva. Sim. Porque não pode cutilar, porque tem risco de contaminação. Ok, entendido. Isso a partir de quando? De hoje? Não, a partir da quimioterapia. Falei, então tá bom. Eu fui fazer botox, eu fui fazer a tem unha que cola. Você pode pintar sem cutilar. Pode pintar sem cutilar, não tem problema. O risco do corte, né, da contaminação, a imunidade fica muito baixa. Eu fui fazer revitalização porque a minha sobrancelha estava mais cinza do que já está agora. Então, fui tentar mexer um pouquinho na cor, que não dava tempo de apagar e fazer outra. Então, eu falo muito isso. Eu sei que quando você recebe o diagnóstico, a primeira coisa que vem à cabeça é sobrevivência. Sim. Mas o tempo... assim, tem que pensar, não é isso se der errado, é isso se der certo. E se der certo... Que a maioria das vezes dá. Que a maioria das vezes dá. A maioria das vezes dá certo. Você vai passar por um tratamento, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, que esse prazo, né, que esse período passe da melhor forma possível, com você se amando, se reconectando com você, é uma mudança absurda, né? Eu sei que para mim o ponto mais sensível, eu sempre falo também, é o da cirurgia. Não vai ser fácil. Isso para mim é um ponto muito, muito, muito sensível. Mas, graças a Deus, também eu não sou uma pessoa ansiosa. Que vive pensando sobre isso. Eu não estou pensando sobre isso. Eu não estou pensando. A cada dia baixa o seu mal, né? Então, assim, hoje, o que eu posso fazer? Hoje eu estou bem? Tá tudo bem. Então, eu vou me maquiar. Quando eu vou na consulta, quando eu vou fazer quimioterapia, eu vou arrumada normal. Claro, no dia da quimio eu só não vou de salto. Mas eu estou sempre de salto. Mas isso é muito, assim, é muito natural. Provavelmente você já era uma pessoa vaidosa antes. Sim. É muito natural você já saber a importância disso para você, né? Para o seu bem-estar. A questão é que quando a gente pega uma pessoa que não vivia essa vaidade antes, e com a queda do cabelo, é difícil a gente colocar na cabeça dessa pessoa que talvez pequenos cuidados dessa forma vai melhorar um pouquinho a autoestima, sabe? Eu acho que é disso que a gente tem que falar. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa vaidosa. Eu tive meu filho no dia seguinte, eu acordava, não tinha dormido nada, noite inteira, nada. Acordava no dia seguinte, tomava um banho, botava meu cílio não, né? Botava meu rímel, meu batom e ia lá cuidar do bebê. Ia ficar em casa cuidando do bebê. Então, assim, pra gente que talvez já é vaidosa, é mais fácil. Mas para paciente que não é, ou então que não liga para aquilo, a gente falar sobre isso, que talvez valha a pena ela tentar, que talvez valha a pena ela fazer uma maquiagem, para ela ver como é que ela vai se sentir. Experimentar, porque ela já está experimentando várias sensações ruins. Exatamente. Então, tentar experimentar uma sensação que pode ser boa. Se não funcionar para você, está tudo bem. Ok. Mas e a maioria das vezes é reconfortante, elas se sentem completamente diferentes. Sim, é que a mesma questão de usar a lace, a peruca, usar lenço, é experimentar. Né? A gente nunca espera ficar careca, né? Não é uma coisa feminina pensar sobre isso. A gente não espera, mas na hora que vem, você já está experimentando ficar careca, né? Então, que tal experimentar alguma coisa que pode somar, que pode ser positiva nesse período?
Deixa eu abrir aqui nossas perguntinhas. Que eu acho que a gente não respondeu nenhuma ainda. Nenhuma. O impacto, isso daí é uma dúvida, inclusive, minha, né? O meu tipo é o HER2, o da minha mãe é hormonal, e aí ainda tem, né, assim, falando de forma muito genérica, tem o hormonal, que pode ser estrogênio e progesterona, os dois com percentuais diferentes, o HER2, que é essa proteína da glândula mamária, o triplo positivo, que são os 3, e o triplo negativo, que não é nenhum dos 3. Existe impacto na qualidade da saúde feminina, dependendo do tipo de tratamento? No caso, eu não vou fazer bloqueador hormonal, né? Como que isso impacta? É diferente? É diferente, assim, pra gente que é ginecologista, né, que pensa de uma maneira geral, não tão específica, assim, HER2, pra mim não vai fazer diferença quando você chega pra mim. Eu não vou te perguntar, e aí, o seu é HER2? Como é que é? Eu vou te perguntar, vai fazer bloqueio hormonal ou não vai fazer bloqueio hormonal? É basicamente isso que eu preciso saber, tá? Se você vai ter uma menopausa induzida por hormônio, porque quando a gente faz essa menopausa induzida da parte hormonal, né, eu tô falando assim, para vocês entenderem, né, vamos lá. Quando a paciente entra num tratamento oncológico, independente da idade dela, ela vai, a maioria das vezes, passar por uma quimioterapia, que isso já vai fazer um bloqueio hormonal. O próprio quimioterápico faz um bloqueio hormonal durante um período, tá? Então, quanto mais jovem você é, mais chance você tem de depois voltar a menstruar normalmente. A maioria das mulheres tem um bloqueio da menstruação nesse período. Você falou que não teve ainda, né? Ainda não. Mas, enfim, a maioria das mulheres vão ter um bloqueio quimioterápico aí e ser uma menopausa pela quimioterapia. E depois vão voltar a menstruar, dependendo tem uma média aí não tem uma média de anos específicas para ela voltar. E outra parte das mulheres, além da quimioterapia, depois da quimio, elas vão continuar a menopausa induzida por um hormônio, tá? Que, na verdade, é um bloqueio de hormônio para a mama. É como se a gente falasse assim para os receptores da mama, né? De estrogênio e progesterona. Eu vou dar esse bloqueio para esse receptor porque eu não quero mais que nenhum estrogênio, nenhum progesterona fique nessa mama. Porque senão o risco dela aumenta. A gente reduz o risco de uma recidiva fazendo esse bloqueio. Antigamente fazia esse bloqueio por 5 anos, hoje em dia a gente já tem estudos que levam até 10, tá? Então, para mim, ginecologista, faz diferença se ela vai ser ou não bloqueada. Por quê? Quanto mais tempo você ficar induzida na menopausa, mais sintomas você vai ter. E quanto mais jovem você é, mais você vai sentir essas repercussões dos sintomas. Quais são os sintomas mais comuns que acontecem ali, né, na quimioterapia ou no bloqueio hormonal? Sintomas da menopausa. Que o clássico é ressecamento vaginal, mas é o que a gente falou. Ressecamento vaginal, insônia, irritabilidade. Às fogachos. Vezes, aqueles calores, né, importantes. Muitas pacientes vão ter amnésia mesmo, né, recente ali, de ficar esquecendo, concluir o pensamento é difícil, né, fazer aquela linha de raciocínio, às vezes, é bem difícil para algumas pacientes, em alguns momentos. E da parte vaginal, às vezes, a paciente passa a ter uma incontinência urinária ou uma infecção urinária de repetição, por conta da atrofia vaginal. Então, isso tudo são sintomas da menopausa que podem acontecer em mulheres muito jovens. A candidíase de repetição, que também me perguntaram bastante, tem a ver com o bloqueador hormonal ou tem a ver com a situação que a pele fica? Como que é isso? Então, a candidíase de repetição ela pode ter uma repercussão por conta da atrofia, mas geralmente a gente tem que identificar se é candidíase mesmo ou se a paciente está coçando ou tendo alguma coisa ali por conta da atrofia. Porque a própria atrofia vaginal pode dar coceira. E isso não ser candidíase, tá? Candidíase a gente diagnostica assim, pelo corrimento importante, com coceira importante. E geralmente esses pacientes não têm um corrimento. Então, eu não botaria a candidíase de repetição junto com esses sintomas da menopausa, tá? Então, assim, diante desses sintomas todos, a gente tem que primeiro mostrar para a paciente quais sintomas são esses e como que a gente pode tratar cada um deles. Porque a maioria das mulheres, né, e isso é uma coisa muito importante, a terapia de reposição hormonal, ela não pode ser feita nas pacientes que têm, né, o histórico de câncer de mama, sendo eles HER positivo, estrogênios, progesterona positivo ou negativo. Se você tem história pessoal de câncer de mama, está contraindicado o uso de qualquer hormônio, terapia, tá? Qual Acabou hormônio? Comigo, né? Porque eu estava achando que depois de tudo eu ia poder tomar alguma coisa para a melhora da massa muscular. E não pode.
Não pode. Estrogênio, progesterona, testosterona, definitivamente qualquer tipo de hormônio, a gente não E contraindicado nenhuma fazer. alimentação que induza a testosterona, por exemplo. Não A alimentação adianta. não está bloqueado, não, tá? O que a gente bloqueia, geralmente, são alguns fitoterápicos que podem ser transformados em estrogênios. Existem os fitoestrogênios. E a gente evita também nos pacientes que tiveram câncer de mama. Então, você vai poder fazer alimentações, enfim, de alimentação não tem contraindicação, tá? Mas a gente evita o uso de hormônio, definitivamente. Você não vai poder fazer reposição hormonal. A gente vai ter que tratar todos os seus sintomas, se eles existirem, de outras formas alternativas. E aí é que eu acho que entra o ginecologista, né? Porque a gente sabe, assim, existe, e é importante a gente falar sobre isso, assim, que quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, a gente está falando de via dérmica, né, transdérmica, que a gente chama de gel, ou oral, tá? Existe um hormônio vaginal e que a gente pode fazer nas pacientes que tiveram câncer de mama, tá? Alguns oncologistas não gostam, não deve ser a nossa primeira linha de tratamento, mas dependendo do tipo de estrogênio e da quantidade de vezes que aquela mulher coloca, a absorção sistêmica do resto do corpo é mínima. Então, a gente pode fazer. E melhora a qualidade. Melhora a qualidade da vulva, né, da vagina, a pele. Porque o que acontece, o que é a atrofia, né? Às vezes a gente está falando um termo que é tão frequente para mim, mas não é frequente para as pessoas, né? Atrofia é quando a pele da vagina fica muito fina. E muito fina a ponto de... É igual pele de idoso, assim. Pele de idoso, se você esbarra, rasga, né? Então, aquele idosinho, bem idosinho, a pele fica muito fininha. Qualquer encostar, qualquer arranhão já vira um hematoma, já vira, né, um corte ali. A pele da vagina, ela fica assim, na falta do estrogênio. E quanto mais anos passa sem estrogênio, mais fina fica. Então, é muito importante a gente ter uma atenção em relação a essa pele, porque é muito mais fácil eu acompanhar uma pele saudável para ela não ficar muito fina, tá? E fazer um tratamento ali sempre regularmente naquela pele, do que a gente pegar uma paciente já há muitos anos de menopausa, com a pele muito atrofiada. Eu não vou conseguir deixar aquela pele igual era há 10 anos atrás. Eu vou melhorar. Conseguir no início, começar a tratar no início, é possível reverter esse quadro? É possível retardar essa vagina que vai ficar, de fato, atrofiada. É o envelhecimento da vagina, É o envelhecimento da vagina, ponto. E hoje em dia, a média de idade... Colágeno ajuda para isso? Não. O que a gente faz, não é que não ajuda, colágeno oral, né? Foi o que eu pensei. Não ajuda. Com Verisol e tal. Não pega tanto nessa parte. O que a gente faz... É claro que, assim, quando a gente faz qualquer procedimento que vai estimular o colágeno, a gente recomenda o uso de colágeno oral. Igualzinho que você faz na dermatologia, tá? Faz o Sculptra ou faz um Radiesse, que são bioestimuladores de colágeno. A dermatologista recomenda que você ali, durante os próximos meses, faça o seu colágeno. Que é, então, a mesma... Dessa parte eu entendo. Isso. Então, é a mesma função. O que todas as... Tem várias tecnologias, mas, no final das contas, o que se faz? Desde aquele microagulhamento até, né, o Sculptra, ele burla o nosso corpo, causando ali lesões, para que o corpo jogue ali seja mais direcionado para aquela área. Isso. Então, assim, por exemplo, laser, né? Vamos falar de tecnologia mesmo que a gente possa fazer na vagina. Os tratamentos, né? Quais são os tratamentos que tem? Então, quando a gente pensa assim, em atrofia na vagina, estou com a paciente muito atrofiada, o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que entender se aquela atrofia ali, se aquele desconforto é só na parte de fora da vulva, se ela só tem o desconforto na entrada do pênis, se na entrada do pênis rasga, ou se a vagina toda é atrofiada, se até o fundo da vagina ela tem uma atrofia. Porque tem muitas mulheres que na entrada é muito atrofiada, quando você passa o bico de pato, vê lá atrás, tem secreção, a vagina ainda é rosa, então ela não adianta ela ficar tratando só a vagina, ela tem que usar a tecnologia ou alguns tratamentos na parte de fora, porque é ali que está incomodando ela, tá? Então, primeiro é importante a gente diagnosticar isso. E aí, o que a gente tem para fazer? Para as pacientes de câncer de mama, que teoricamente a gente não pode fazer terapia de reposição hormonal, e considerando que alguns oncologistas, eu sempre, quando vou começar estrogênio para a parte lá da vagina, eu pergunto para os oncos, né, que está tratando a paciente, qual é a visão dele em relação àquilo, apesar da gente já ter estudo dizendo que pode, tá? Existe, então, o estrogênio vaginal, que dá para fazer ali 2 vezes, 3 vezes na semana, no máximo, para as pacientes que estão muito atrofiadas, porque aquilo vai dar uma... É creme vaginal. Ah, tá.
É creme. E existe isso. Existe ácido hialurônico, que a gente manda manipular. E aí a gente faz óvulo, enfim, que a gente... Em creme também. Pode ser em creme. Hoje em dia na farmácia tem vários hidratantes vaginais à base de ácido Eu ia hialurônico. perguntar dos hidratantes. Porque existe uma diferença muito grande entre hidratante vaginal e lubrificante. Hidratante é uma coisa que você vai hidratar a pele continuamente. Então, você tem que aplicar ali 3 vezes na semana, independente se você está usando mais ou menos, você vai aplicar aquilo ali, tá? Tem alguns hidratantes que eles aderem mais à parte da vagina, então não fica escorrendo toda hora. Então, é interessante os hidratantes por conta disso. E a gente pode manipular os hidratantes, tipo isso, manipular o ácido hialurônico em óvulo, ao invés de creme, para ser mais confortável para a paciente de usar. E aí ele vai soltando aos pouquinhos? Não, só fica a vagina mais hidratada. Alguns cremes você bota e você levanta e você sai ainda. Mas outros não, outros Funciona ficam tipo uma pomada mais. É ginecológica. como se fosse uma pomada ginecológica que sai em menos quantidade, sabe? Porque a quantidade que coloca é menor também. O lubrificante você vai deixar, de fato, para a hora ali da relação sexual, né? Dependendo da penetração, enfim, se vai incomodar mais ou não, mesmo usando o hidratante vaginal. Existem as coisas naturais, por exemplo, o óleo de coco, né? E é interessante a gente falar do óleo de coco porque é uma coisa natural que não vai fazer... E acessível. Super acessível e é uma coisa muito legal de fazer, que se você tem qualquer blisterzinho de remédio, né? De pirona, acabou de pirona, aquela cartelazinha que acabar, você vai lavar ela, vai botar o óleo de coco ali e botar no congelador. E aí formam comprimidos, né, de óleo de coco que você vai aplicar toda noite ali. Então, que o óleo de coco, só para nivelar, porque tem gente de todo tipo que está ouvindo a gente, o óleo de coco, numa temperatura mais baixa, ele condensa, ele fica uma pastilhinha. Como se fosse um comprimido mesmo. A única atenção que a gente tem que ter com óleo de coco é em relação qual tipo de preservativo, de preservação que aquela... Ih, meu Deus! De anticoncepção que aquela paciente está fazendo, porque o óleo de coco pode piorar um pouquinho a qualidade da camisinha, então existe um risco maior de estourar. Então não é interessante você usar óleo de coco se você está usando camisinha, tá? E como anticoncepcional mesmo. O óleo de coco ele também funciona como hidratante? Não, ele é lubrificante. Ele é um hidratante. Ah, ele é hidratante e lubrificante. Ele é um hidratante e lubrificante. Olha aí, gente, óleo de coco. E as pacientes que têm candidíase e repetição, ela pode piorar um pouco com óleo de coco. Tá. Então, são o meio de cultura. O meio de cultura ali. Então, são duas coisas que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Não é porque é natural que não vai causar nenhum mal. A gente tem que saber ali na história da paciente a hora de indicar, né? Então, a gente falou dos lubrificantes, dos hidratantes, tem o estrogênio, né, vaginal, que a gente vai fazer também eventualmente. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é muito interessante nas pacientes que têm fissura vaginal, é a aplicação de ácido hialurônico com agulha mesmo, tá? Na parte ali de fora da vagina. Mas usa anestesia local? Usa uma anestesia local, um anestésico mais potente mesmo, né? Local ali. Incomoda, não é uma coisa confortável de fazer. Mas o ácido hialurônico, ele acaba puxando, a molécula de ácido hialurônico, ele puxa a água para aquela região. Então, mantém a vagina muito hidratada. Às vezes, a gente pega paciente com fissura ainda, a vagina completamente branca, de tão atrofiada que é. A gente faz o ácido hialurônico, faz a tecnologia, e você vê, assim, no final do tratamento, a vagina já rosinha, sabe? Aquela pele muito mais hidratada. Então, é uma coisa muito interessante para fazer. E o laser. E não só o laser, mas tem as tecnologias, né, de uma maneira geral, porque hoje em dia tem vários tipos de tecnologia. Existe a radiofrequência, existe o laser, existe vários tipos de laser. Então, todas as tecnologias têm a mesma função, que é causar uma microablação ali no tecido, né, lesar aquele tecido, para aquele tecido puxar ali algumas coisas. Elastina, colágeno, vaso sanguíneo. Ele vai tentar recuperar aquele lugar que estava ruim de vascularização, né, de mucosa, enfim. E aí vai puxar para aquela área mais agentes que vai melhorar aquela qualidade ali da pele. Então, é muito interessante essas tecnologias. A gente vê... a gente que vive isso, assim, principalmente com as pacientes oncológicas, é muito gratificante a gente ver o quanto que melhora, sabe? Quanto é trabalhoso. Muitas pacientes ficam assim... A paciente essa semana falou assim... Ai, preguiça de começar a ver isso, sabe? E eu falo, mas calma, é assim, um período que você vai se dedicar a melhorar a qualidade ali da vulva e voltar a ter relação sexual, e a própria relação sexual já vai causar a microlesão, já vai fazer aquela vagina ficar mais saudável depois. Então, é só um período que você tem que, talvez, dar um pouquinho mais de atenção àquilo, e depois a manutenção é mais fácil.
Eu ia perguntar isso. A periodicidade que isso precisa ser feito para uma mulher, então, com um bloqueio hormonal. De quanto em quanto tempo ela precisa fazer alguma revisão desse tratamento? Geralmente, o que eu faço? O que eu falo para os pacientes? Fez o diagnóstico de câncer de mama, estou indicando ela para o mastro e para o onco. Volta em 6 meses. Pelo amor de Deus, não some daqui em 6 meses. Eu quero ver você em 6 meses. Porque vocês esquecem que tem que fazer a rotina ginecológica, esquecem que tem que ser vista a parte de baixo também. E na consulta do onco e do mastro, ninguém vai ver a parte vaginal se você não tiver nenhuma queixa. Então, volta em 6 meses. E aí, com 6 meses, eu pego justamente essa parte de final de tratamento, de quimioterapia, talvez ali perto da parte cirúrgica, a gente vê dependendo de como é que tá, e avalia a parte vaginal, tá? Tá tudo bem, ok? Explico para ela o que tem que fazer, né? O que pode surgir de sintoma. E aí, vamos fazer a rotina anual, conforme o tratamento que a gente indicar. Ácido hialurônico, por exemplo, ele dura ali bastante tempo na vulva. Sim. Não é uma coisa que a gente tem que ficar fazendo. Igual na pele, tipo, igualzinho. Não é igualzinho, é outro tipo de ácido hialurônico. Tem o reticulado, não reticulado. Então, depende só da fluidez dele. Então, o que a gente usa na vagina é um ácido bem fluido. Então, é mais para puxar água, não é para preencher, tá? Então, a gente não precisa fazer isso. A gente pode reavaliar anualmente se ela vai precisar de alguma coisa ali embaixo. Laser vaginal, geralmente são 3 sessões para a gente entregar um tratamento completo para ela. Então, 3 sessões a cada 30 dias. Então, aí 3 meses de tratamento para a gente poder entregar um tratamento adequado do laser. Tem restrição de relação sexual durante esse período? Quando você faz o laser, dependendo do laser que você faz, às vezes são 2, 3 dias, alguns 5 dias. Então, só no dia que você vai fazer o laser, naquela semaninha ali, você vai ficar um pouquinho mais quietinha em relação à parte sexual. E outra coisa que eu falo muito para os pacientes, que é tratamento também, é a questão de vibrador, né? Às vezes, algumas pacientes que não têm... tem uma paciente que falou isso para mim semana passada. Eu perguntei, você tem vibrador em casa? Ela tem 66, se não me engano. Aí ela, tenho. Nossa, eu nem sei onde está. Eu falei, como assim você não sabe onde está? Tipo assim, não tem como você não saber onde está, sabe? Eu vou testar para ver se volta. Aí ela me mandou mensagem. Eu falei, então você vai testar e volta. Ela, doutora, não estou inválida. Está tudo bem. Eu falei, às vezes, é até uma coisa assim, de você ver como é que tá. Porque você acha que como você não tem a libido, você não tem o estímulo ali toda hora, né? E é muito interessante a gente falar isso, porque a mulher, o estímulo dela é muito através do toque. Então, a maioria das mulheres emocional, precisam ser tocadas para ter um estímulo ali para a relação sexual. Os homens não, os homens são mais visuais. Então, é só passar uma mulher pelada na frente que eles já ficam com vontade de fazer alguma coisa. E às vezes, permitir ser tocada faz parte ali do luto do tratamento, não quer, né? Enfim. Uhum. E aí, às vezes, com o vibrador, alguma coisa do tipo, você começa a perceber que você ainda está ali, que você ainda sente vontade, que talvez seja prazeroso se você se permitir. Tem vida depois do câncer. Ali, né? Exato. Então, é uma coisa interessante da gente falar também. Eu explico para os pacientes os tipos que tem, o que dá para fazer, o que não dá. E, às vezes, a vulva está muito atrofiada, não adianta comprar um negócio grande. Essa atrofia, ela geralmente acomete ali a entrada aí dentro, ou ela também pode pegar na parte do clitóris, essa parte externa? Pode pegar tudo. Pode pegar tudo. O clitóris fica um pouquinho mais para dentro, mais encapsulado também. Ah, é? É. Igual o mamilo? Tipo o mamilo. Não é comum, não, mas pode nivelar acontecer. o mamilo quando, né, um dos sintomas aí do e aí passa a ser um toque doloroso, né? Porque está tudo meio atrofiado ali. Que já é extremamente sensível. Sim, exatamente. Vou voltar aqui. Agora a gente está respondendo o que perguntaram. Isso é legal também. Aí você falou agora de uma mulher de 60 anos, né? Então, a mulher que já entraria na menopausa, qual é a diferença, e se tem, né, na verdade, essa menopausa induzida ou uma mulher que já entraria na menopausa aos 60 anos e também está passando pelo tratamento? A mulher que passa pela menopausa, porque essas coisas eu nunca ouvi falar. A gente escuta muito falar dos calores e do mau humor e tal, mas ela também passa por essa atrofia. Se fosse uma menopausa normal da idade? Passa completamente por essa atrofia. A única diferença é que quando a gente tem uma menopausa natural, tá? Ela é um pouco mais branda, geralmente, do que uma menopausa cirúrgica ou uma menopausa induzida por um bloqueio hormonal.
Porque imagina, de uma hora para outra, você vai ser bloqueada. Ponto. Pá. De um dia para o outro, acabou aí e vamos ver como é que vai ficar. Essa menopausa costuma ser um pouquinho mais cheia de sintomas do que uma menopausa natural. Porque geralmente, como é que acontece a menopausa natural? 5 anos antes ali de você entrar na menopausa, você já tem uma diminuição dos hormônios, já vai começando a sentir alguns sintomas. É gradual. E aí, algumas mulheres, mesmo sendo gradual, têm esses mesmos sintomas que a gente falou. Mas quando a gente passa por um tratamento oncológico, muitas vezes a menopausa é pá. Começou a quimioterapia, não menstruo mais. E agora? Né? E aí os sintomas, às vezes, são mais exuberantes do que uma menopausa natural. Aproveitando essa deixa, vou até para uma pergunta que já estava mais para o final. Qual o risco de engravidar nesse período? Porque algumas meninas mandaram que a ginecologista continuou falando, né? Olha, cuidado para não engravidar no período, mesmo não menstruando. Como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Teoricamente, se você não menstrua, você não ovula. Então, se você não está menstruando, o risco de você engravidar é nulo, tá? Porque você não está ovulando. A questão é que quando essa paciente é jovem, a gente não sabe quando ela vai voltar a ovular. Você não sabe qual é o ciclo que ela vai voltar a ovular. E aí ela pode ovular de um mês para o outro. E ela não estava menstruando no mês anterior. E a ovulação, ela vem antes do que a menstruação. Uhum. Então, a paciente está sem menstruar, mas ovulou, porque ela vai voltar a menstruar no próximo mês, e nessa ovulação ela pode engravidar. Quais são os hábitos ou suplementação, alguma coisa que a gente possa fazer de ingestão, né, que a gente possa melhorar, atenuar aí esses sintomas? Geralmente, o que eu sempre indico para vocês, tá? Existem nutricionistas que são muito especializadas em oncologia. A Paula é maravilhosa, inclusive, é sempre a minha indicação ali. Paula? Vou ter que ver aqui. A Paula, a gente tem que indicar. Amor, a gente tem que indicar. A Paula é maravilhosa. Ela fala também muito sobre suplementação e como é que deve ser a alimentação na quimioterapia, sabe? Durante esse período, o Instagram dela é maravilhoso em relação a isso. Conheci ela, inclusive, numa palestra sobre oncologia. E a gente... Depois eu vejo aqui o Instagram dela, a gente coloca. A gente coloca. Então, assim, eu sempre indico que vocês tenham uma nutricionista, porque elas são muito mais atualizadas. A alimentação contribui muito para o tratamento como um todo. Muito, né? Muito. Assim, e contribui de efeito colateral de quimioterapia, sabe? Qual a dieta que você leva no dia ali que você está fazendo a quimioterapia tem repercussão de como que você vai lidar com aquela medicação. É bizarro a gente pensar sobre isso. Isso é muito importante. Eu uso isso como estratégia no meu tratamento. Né? Muita gente pergunta, mas você está bem, você tem poucos sintomas. Eu uso muito a alimentação como estratégia. Então, nas primeiras, eu percebi que me deu constipação. Né? Uhum. A quimioterapia, ela mexe com o intestino. Então, ela vai soltar ou ela vai prender. Sim. E aí, eu percebi na primeira que me deu constipação. Na segunda, me deu constipação. Mesmo eu usando, né, de alimentação saudável, usando a alimentação como estratégia. Aí, eu passei 5 dias antes da quimioterapia, eu entro numa dieta que eu chamo de laxativa. Uhum. Então, eu coloco tudo que funciona para o meu corpo, né, de forma laxativa. Então, eu incluo abóbora, incluo ameixa, Mas isso mamão. Orientada ou... Eu sou orientada, mas, assim, eu sou uma pessoa que eu já, assim... Pesquisa sobre isso? Já pesquiso sobre isso, já fui a inúmeros nutricionistas, né? Eu já sabia me alimentar, já era uma pessoa que tinha bons hábitos de alimentação, de exercício físico, musculação e tal, antes. Então, eu sei ali como me alimentar. Então, eu uso dessa estratégia. E funciona muito. Então, eu coloco todos Paula os grãos. Prati, o nome da nutricionista. Eu acho que eu sigo ela. Isso, provavelmente sim. Ela é especialista nessa parte oncológica de nutrição. E eu acho que suplementação, tudo isso eu deixo com ela. Inclusive sobre interações, né? Já que a gente falou de alimentação, isso é um ponto importante, que quando eu mergulhei nesse universo da oncologia, eu entendi que muitos alimentos que são saudáveis, né, que são naturais, eles têm interação com a quimioterapia, ou com o tratamento, ou com o bloqueador hormonal. Então, isso é muito importante, que tenha orientação, né? Se você não tem acesso à informação ali de forma prática para você, é muito importante ter a informação para você não prejudicar o seu tratamento. Sim. Né? O que eu falo muito para os pacientes é assim, anota tudo que você está tomando. Porque a vizinha toma chá de alguma coisa, anota tudo e leve para o seu oncologista. Coisas que você acha que não tem nada a ver, tá? Anota. E
E para consulta do onco, para ele dar uma olhada e ver o que tem. Para todas as consultas, né? Isso deveria ser uma prática. O que a gente tem em relação à menopausa, né? Voltando. Parar de fumar é uma coisa que tem que ser feita, tá? Para amenizar os sintomas. Exercício físico, e aí a gente pensa pelo menos aí 180 minutos por semana, tá? Então, se a gente pensar, são duas vezes na semana 60 minutos, e a gente, 2 vezes na semana 60 minutos, mais 150 minutos, na verdade, por semana. Tá. E meia horinha depois. Então, a gente tem que pensar de pelo menos ir 3 vezes na academia, ficar 1 hora em 2 vezes e meia horinha na outra. Vai mais. Dá para ir mais, né? Dá para ir mais, mas talvez nesse começo seja uma obrigação mesmo você ir fazer alguma coisinha lá. E se não der para ir na academia, não está se sentindo bem, vai em casa. Hoje em dia a gente tem, eu me sinto muito privilegiada de estar passando pelo câncer de mama nesse período, tá? De informação, do digital. Então a gente tem inúmeros profissionais, personagens que dão aula, que dão treino. Então faz em casa, começa sem peso, né? Se você não tem qualquer coisa, né? Tem treinos de 8 minutos que eu morro. Então assim, dá para fazer em casa, né? É muito democrático isso. Dá para fazer. Se não se sente bem de ir na academia, tem gente que está se sentindo mais debilitada. Então, vai em casa, começa. Né? Tem que começar alguma coisa, né? Acupuntura e yoga são também outras 2 coisas que melhoram muito os sintomas de menopausa. É claro que a gente está falando de um mundo ideal, né? Hoje em dia, quem consegue, vamos dizer assim, né? Quem consegue, nutricionista, personal, fazer acupuntura. Sim, é uma minoria. É uma minoria, né? Mas é importante a gente falar sobre isso, porque se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, faça. Sim. Né? Porque já vai fazer diferença no seu tratamento. É uma dessas coisas, né? Às vezes tem um grupo de apoio que dá aula de yoga. Isso é uma das coisas que a gente vai implementar. Eu estou com um projeto da gente levar piloto para uma clínica da família. Acompanhamento, apoio, acolhimento para mulheres que estão passando pelo tratamento do câncer de mama ou acabaram de ser diagnosticadas. E aí a gente está com a ideia de fazer aula de yoga e tal. Então, isso sim, às vezes tem, né? Tem acesso num grupo de apoio, tem acesso perto, então é importante a gente falar, porque se tiver acesso a um, já tá bom. Uma outra dúvida que várias mulheres passaram sobre a possibilidade do congelamento de óvulos. E aí esbarra numa pergunta que é muito comum e eu também não tenho a menor ideia. Me foi oferecido, né, se eu quisesse ainda ser mãe, eu tenho 42 anos, não sou mãe, que eu deveria fazer o congelamento de óvulos. Isso não estava nos meus planos, eu já não teria filhos mesmo. Mas quanto tempo isso demora? Isso, de fato, mesmo que ela tenha acesso, tenha plano de saúde, ela consegue fazer isso antes do tratamento? Ela precisa postergar o tratamento? Como é que funciona? Definitivamente consegue fazer, tá? Hoje em dia as clínicas estão super atualizadas em relação ao tratamento oncológico. É muito importante oferecer isso para a paciente e explicar para ela que mesmo que atrase 1, 2 semanas para fazer a coleta, para fazer tudo, isso não vai impactar no tratamento dela final. Então, eu tenho muitas pacientes que não foi oferecido. E é muito importante vocês saberem, porque às vezes a paciente esquece de perguntar sobre isso, ela não se preocupa com isso quando ela faz o diagnóstico. E às vezes é a nossa função como médico falar, cara, vai lá, faz o congelamento e depois vai fazer o tratamento, sabe? Não vai fazer diferença lá no final. Quando a gente pensar lá no final, que você estiver no final do tratamento. Não vai ser 2 semanas. Eu adiei 2 semanas para entrar num grupo de pesquisa. Me convidaram, uma das decisões, né, que eu tomei é que eu vou participar de todos os grupos de pesquisa que eu for elegível, a minha forma de contribuir futuramente, né, para a cura da doença. Então, eu tinha que adiar 2 semanas. E aí me foi colocado, olha, fica a seu critério, porque eu teria que fazer ela era pela toxicidade da quimioterapia vermelha, para o coração. Então, eu teria que fazer um ecocardiograma, tinha que agendar 1 semana depois eu tinha que esperar mais 1 semana para começar a quimioterapia. E eu optei por fazer isso. Então, assim, eu perguntei isso. Eu falei, 2 semanas vai fazer diferença no meu tratamento? Não. Eu falei, então, vou fazer, claro. A questão é que as pacientes ficam com muito medo, né? Quando faz o diagnóstico do câncer de mama, o mais importante é, tipo, eu quero tratar logo, eu quero começar logo, eu quero tirar isso de mim, eu quero, né? E quem tem que pensar sobre isso é a gente, como profissional. Porque se a gente está lá, vendo aquilo tudo e não oferece, né? Ela perde uma oportunidade, assim, muito grande. Claro que se a paciente for jovem,
a chance dela voltar a menstruar depois é muito grande. A chance desse ovário, né, ficar completamente atrofiado é muito grande. Não é grande. O hormonal, né? Se não for o hormonal, exatamente. Então, assim, ela vai conseguir depois engravidar. Eu tenho uma grande amiga que teve um diagnóstico de câncer de mama com 26 anos. Foi um triplo negativo. E ela já engravidou 2 vezes, agora tem gêmeos. Enfim, acabaram de nascer, inclusive. E assim, né, não foi oferecido... Na verdade, foi oferecido para ela ali no começo do tratamento e ela nem quis pensar sobre isso. E é muito difícil, porque na época eu era só amiga, não era médica dela. Hoje em dia eu sou a médica dela como gineco, mas eu não era médica dela. E eu cheguei a questionar e não podia falar muita coisa. Delicado. É muito difícil para a gente poder fazer essa função se você não está ali no meio do tratamento. Então, hoje em dia, a partir do momento que eu faço um diagnóstico com uma paciente, assim, no consultório, eu já dou meu telefone para a paciente, eu falo, esse aqui é meu telefone, eu sou sua ginecologista, vai fazer o tratamento, qualquer coisa você me avisa, você tem possibilidade disso. Fala da touca. Vou anotar. O seu, fala da touca. Posso falar, não falo muito da touca. Porque eu acho que é isso, não está no meu inclusive, dia. Eu não sei se é em todos os hospitais, tá? Mas eu me trato no INCA, e no INCA tem a touca também. E eu vejo muitas mulheres que estão lá e falam, mas aqui é porque aqui não tem a touca. Eu falo, tem a touca. Tem a touca. Então, mas não sabe que tem. Então, acho importante, como é uma coisa que eu sei que no SUS tem, né? Pelo menos no INCA. Então, acho muito importante que fale, porque realmente eu percebo que os médicos, né, os oncologistas, os mastologistas, eles estão muito, muito comprometidos com o tratamento dessa mulher. Sim, é uma consulta extremamente densa. Vou falar, é muito difícil. E essa mulher, por sua vez, é aquilo, ela está pensando na sobrevivência. E, infelizmente, muitas vezes na morte, né? Isso é muito comum, os relatos de que, na hora que veio o diagnóstico, pensa, eu vou morrer. Então, realmente, você falar sobre vaidade, falar sobre sexo, falar sobre congelamento de óvulos, isso é uma coisa que ela secundariza nesse momento. Totalmente. Ela vai pensar nisso depois do tratamento. Só que depois não dá tempo. Quando eu falo da vaidade, é a mesma coisa. Assim, você tem uma janela de oportunidade para fazer isso. É isso. Não é sobreviver ao câncer, né? Eu vi isso numa palestra, agora esqueci quem falou. Mas não é sobre sobreviver. É sobre viver durante o tratamento, viver com o câncer. E mesmo que seja paliativo, que você já tem metástase e que a cura hoje, né, é bom a gente frisar isso, hoje, em outubro de 2023, pode ser que a cura ainda não exista para o seu caso, com metástase e tal. Mas, primeiro, a gente tem hoje, né, um avanço muito grande dos tratamentos que permite com que mulheres passem aí mais 15, 20, 30 anos convivendo bem, com qualidade de vida com a doença. Né? Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, que assim como o HER2, a pesquisa dele foi de 1992, né? E hoje eu estou aqui fazendo uso dessa medicação. Então, pode ser que daqui a 10 anos a gente tenha, né? E eu acredito muito nisso, que a gente tenha outras soluções, outros tratamentos. É o que eu falei, há muito pouco tempo, quando eu fiz residência, o bloqueio hormonal era só durante 5 anos. Né? Hoje em dia já é durante 10 anos. Então, assim, há muito pouco tempo. É muito pouco tempo para as coisas mudarem. Quando eu fiz residência, não tinha nada de laser, de nada disso. Os estudos ainda estão saindo. A gente ainda precisa de muito mais tempo para poder incorporar com muita segurança e com muitas pacientes isso, né? Mas a medicina vai mudando. E eu acho muito importante isso tudo, e uma crítica que eu sempre faço, é que medicina é sempre baseada no estudo científico, né? E os estudos têm que começar de alguma forma. A gente só não pode fazer as coisas na nossa cabeça, tá? Eu fiz a pós de rejuvenescimento íntimo, tem muita coisa ainda que é off-label, muita coisa que a gente não tem estudo comprovado ainda, grande, para falar que, melhora muito. Mas o que não causar mal para a paciente, o que vai melhorar, né? O que não vai causar outros tipos de distúrbio, e mesmo com estudo pequeno, a gente pode começar a usar. E com segurança, tá? Então, é muito importante a gente falar sobre ter um médico de confiança. Porque, hoje em dia, com o mundo do Instagram,
todo mundo fala o que quer, o que não quer, né? E a gente tem uma qualidade de informação muito pobre, assim. Sim. A paciente entra em dois perfis de duas especialidades iguais e ouve coisas completamente diferentes, né? O lado bom e o lado ruim, né? Eu acabei de falar que Exatamente. a gente é privilegiada de estar vivendo num momento desses. Com certeza eu tenho acesso a informações que eu não teria se eu estivesse passando por esse tratamento há 10 anos, 15 anos, Sim. né? Porque não tinha, inclusive, esse movimento médico Sim. de se colocar, né? Então, há 5 anos, antes da pandemia, na verdade, né? Ainda era um tabu para os médicos, né, se exporem. Era uma minoria ali que já colocava sua cara a tapa, porque tinha muito preconceito. Ainda tem, tá? Ainda tem. Ainda tem. Eu sou consultora de negócios, né? Eu tenho clientes médicos. Uhum. Então, é uma luta para eu conseguir convencê-los, mesmo de mudanças, né? Assim, recentemente, médico pôde passar a postar antes e depois. E ainda era um pode, mas ainda tinha ressalvas. Agora não, agora pode. Sim. E mesmo pode, ainda tem uma questão ética cultural, né? Que... Não como o paciente vai ver, mas como o meio científico vai te ver em relação àquilo, tá? Isso existe mesmo, não tem muito jeito. Eu acho que é qualquer tipo de preconceito, né? Demora um tempinho para mudar. E eu acho que o mais importante disso aqui que a gente está fazendo é a gente passar informação clara, responsável para a paciente, para ela não ouvir qualquer coisa em qualquer lugar, tá? O nosso objetivo aqui é esse, assim, é convidar profissionais habilitados para falar em cada um das suas áreas, né? E eu tô aqui como paciente e toda a humildade para aprender junto e trazer as dúvidas que eu mais escuto, justamente para isso, para que a gente leve informação de qualidade. E uma coisa que eu acho que é muito bacana é que essa mulher possa ouvir inúmeras vezes até que ela assimile. Porque numa consulta, mesmo ginecológica, eu imagino uma consulta em que você dá o diagnóstico, mesmo você oferecendo, né, agora até a touca, a paciente não ouve. Ela não ouve. A gente não lembra. Você fala assim, você fala alguma coisa, ela fala, mas você não falou isso, eu não lembro disso. Você fala, meu Deus, como é que ela não lembra? Porque é isso. Também não adianta você jogar todas as informações de uma vez só. É uma surdez da mente. Sim. Porque, na verdade, a tua mente não está ouvindo. Eu comparo com a musculação, porque eu falo que é impossível você estar num treino pesado de musculação e pensar em qualquer outra coisa. Você só pensa em segurar aquele peso. Se estiver ali levantando com a perna, um leg press, então não tem como pensar em outra coisa. E é a mesma coisa, porque você só está ouvindo aquela voz que estava no diagnóstico ecoar na sua cabeça. Você não está ouvindo mais nada ali. Não. Então, realmente, o objetivo é que ela tenha informação de qualidade responsável e que ela possa ouvir inúmeras vezes. E um outro parênteses é que ela escute perto da rede de apoio, perto de quem está do lado dela e que, eventualmente, invalida aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está falando, especialmente o assunto que a gente está tratando hoje, né? Se ela tem um desconforto durante a relação sexual e, muitas vezes, ela não tem, né, a abertura de comentar isso com o parceiro dela, com a parceria dela, ou ela fica constrangida de falar, ou às vezes até pode acontecer um sangramento, alguma coisa, isso inibir ainda mais. Então, que ela possa ouvir isso do lado, né, para que a gente desmistifique várias vezes. Uma outra pergunta. O diagnóstico do câncer de mama após a menopausa é hormonal? Porque isso, para mim, deu um nó na minha cabeça. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama hormonal, já assim, 20 anos depois da menopausa. E, para mim, ela já não produzia mais os hormônios. Aí eu entendi que não, ela ainda produz e ainda tem uns hormônios que são produzidos na gordura, não tem um negócio desse. Exatamente. Então, ela pode continuar produzindo e não é, tipo, entrou na menopausa, não é que o câncer não vai mais acontecer. Ele pode acontecer ainda, mesmo hormonal. Mesmo hormonal, exatamente. Que é o mais comum, tá? E aí a gente precisa fazer um bloqueio geral de todos os receptores de estrogênio. É o que você falou da testosterona, né? O receptor de estrogênio e testosterona são muito parecidos. Então, se a gente der testosterona para uma mulher, alguns órgãos vão responder como se ela estivesse tomando estrogênio, tipo útero, dentro do útero. Então, é importante a gente bloquear completamente, porque é o que você falou. Existem outras maneiras da gente bloquear. Por exemplo, a gente está falando de uma mulher que está acima do peso, né? Que está mais obesa, vamos dizer assim.
ela produz mais hormônio, porque a gordura faz parte ali de toda a via hormonal. Então, a gente precisa bloquear todos esses receptores hormonais para ela não ter minimamente o risco de ter algum receptor ali ligado do estrogênio na progesterona. Então, a gente Eu fiquei precisa fazer chocada com bloqueio. isso. Falei, gente... É só a maneira de bloquear que é diferente, mas a gente bloqueia da mesma forma. A gente não, tá? O mastro, porque... deixa eu falar de novo aqui. Eu não sou mastro, eu não sou onco, né? Eu sou gineco. Então, esses assuntos, bloqueios hormonais e quais os tipos de bloqueio, quais que tem, é uma gama enorme. Sim. E a cada dia muda muito, né, o tipo de bloqueio que faz. Então, você pode estar tomando uma medicação, a sua amiga pode estar tomando outra medicação e isso ser o mesmo bloqueio hormonal, tá? São muitos fatores, né? Muitos fatores e muito personalizado. Então, cada mulher... A gente acabou de falar da gordura, né? Não sei se a gordura visceral, ela aumenta ainda mais o risco ou se é uma gordura... Gordura de uma maneira geral. Faz geral. parte do bloqueio. Tudo. Então, isso é muito personalizado. Cada caso vai ser analisado pelo médico, né? Para o tratamento, para que o bloqueio hormonal, inclusive de laboratório, porque eu acho que tem uma mudança até de laboratório. Então, enfim, realmente a oncologia é um mundo. É um mundo. Qual é a relação do câncer de mama com o câncer? A gente já falou sobre isso. Eu até perguntei a periodicidade que precisaria fazer o acompanhamento. Mas o câncer de colo de útero, câncer de parede de vagina, que eu descobri há pouco tempo, que eu não sabia que existia, é uma dúvida minha. Ele pode dar metástase na mama? Tem alguma relação disso? Geralmente não, tá? Não, os cânceres ginecológicos geralmente não são a primeira linha de metástase, não é a mama, tá? Geralmente são coisas diferentes. O que a gente pode associar à mama são quando as pacientes têm alguma síndrome específica, algumas síndromes genéticas hereditárias específicas, e aí sim faz parte ali câncer de ovário, câncer de mama, endométrio, a gente tem que ficar de olho em algumas síndromes se a paciente tem histórico familiar, tá? Mas, assim, se a gente pensar em câncer ginecológico, o que a gente tem que se prevenir, tá? Câncer ginecológico é o câncer de mama, que a gente vai prevenir com a mamografia, tá? Câncer de colo de útero, ele é 99,9% de vezes causado pelo vírus do HPV. Como é que a gente vai prevenir? Colhendo seu preventivo, ponto. O preventivo é para ver a célula que está alterada no colo do útero. Ele não tem relação com a mama, tá? Então, e isso é muito importante, que as pessoas acham que preventivo é para ver corrimento, tá? Então, o câncer de colo de útero a gente vai prevenir também, igualzinho o câncer de mama, fazendo o exame preventivo, tanto a mamografia quanto o Papa Nicolau, que a gente chama, né? Em São Paulo fala muito Papa Nicolau, né? Aqui no Rio a gente fala preventivo. É melhor preventivo, né? Preventivo eu acho mais bonitinho. E aí, o câncer ginecológico, existem os cânceres de vulva e de vagina, e que a gente desconfia ou vê durante o exame físico. Hoje em dia, os espéculos vaginais, né, o bico de pato, eles são transparentes justamente por conta disso, para a gente poder passar e avaliar a vagina como um todo, a parede anterior, posterior, lateral. Algumas pacientes, a gente tem que virar um pouquinho, né, para avaliar a vagina toda, tirar o espéculo com um pouquinho mais de calma para a vagina vir vindo, e a gente ver se não tem nenhuma lesão na vagina. Então, são coisas que a gente, como gineco, está acostumada, mas que vocês nem sabem que a gente está examinando aquilo, né? Para vocês é só ver a secreção ali e pronto. E a gente, de fato, avalia qualquer área mais branca na vagina, na vulva, qualquer área mais avermelhada, arroxeada, enegrecida, enfim. São coisas que a gente tem que desconfiar, tá? Isso não tem relação com câncer de mama, são outros tipos de câncer também. E existe o câncer de ovário e o câncer de útero mesmo, né? De que a gente chama de endométrio. Ignorância minha. Esses cânceres, eles têm alguma relação com receptores hormonais? Alguns sim. Tá? Por exemplo, de endométrio, de ovário, sim. Os de vulva, vagina e colo de útero, não. A maioria das vezes é induzido por vírus mesmo, no HPV. Tá? Então, quando a gente fala em câncer de endométrio e câncer de ovário, algumas coisas hormonais podem alterar dependendo do tipo que for, principalmente o de endométrio. Tá? E aí o câncer de endométrio e o câncer de ovário são coisas... O de ovário, principalmente, não tem um rastreio específico. Como é que eu me previno contra o câncer de ovário? Não existe, tá? Essa possibilidade. O que a gente faz é, durante a sua consulta anual, a gente vai examinar você e vai fazer a ultrassonografia transvaginal, que nem é uma recomendação para se fazer anual, tá? Mas a gente faz, está acostumado. Aqui no Brasil, a gente faz todo ano a ultrassonografia transvaginal, que acaba sendo um rastreio aí para um câncer de ovário, apesar disso não estar descrito em nenhum manual, tá? E o câncer de endométrio é justamente
a gente desconfia através de algum sangramento irregular que a paciente tenha. É claro que eu sempre costumo dizer isso, nenhum sangramento pós-menopausa é normal, a gente precisa investigar. E nenhum sangramento que não para de jeito nenhum, né? Que você usa a pílula e não para o sangramento e volta toda hora. Enfim, a gente tem que investigar. E acaba fazendo essa triagem na ultrassonografia também. Então, acaba que a ultrassonografia transvaginal acaba sendo um rastreio aí, vamos dizer assim, contra o câncer de endométrio e o câncer de ovário, apesar disso não ser protocolo. E o câncer de mama e o de colo de útero através do preventivo. E a vulva e vagina, a gente através do exame físico mesmo. Foi muito interessante isso que você falou do bico de pato transparente, porque eu conheci uma mulher que teve câncer de vagina, que foi esse que eu não sabia que existia, esse ano. E aí ela fazia preventivo. O último exame dela tinha sido em dezembro. E aí ela começou com um sangramento. E pela imagem, o ginecologista dela falou que aquilo não era recente. Mas que como entrava com o bico de pato e aí tampava a parede lateral, ele nunca tinha visto. E aí realmente é um avanço, né? E assim, tenham bico de pato transparente, pelo amor de Deus. Sim, já tem, tá? Hoje em dia tem há muitos anos isso, um bico de pato transparente. Não sei o que aconteceu com a sua amiga, mas já tem um bico de pato transparente há muito tempo e a gente é, de fato, ensinado a examinar a vagina, porque não é tão frequente. Tá? O câncer de vagina é mais raro. É muito raro. Assim, a gente está falando de câncer de mama, que é muito mais frequente do que um câncer de vagina. Sim. A questão é isso, é ter a calma de examinar uma paciente, ter tempo para examinar adequadamente uma paciente, que hoje em dia, com os planos de saúde, é cada vez mais difícil. Né? É coleta do preventivo, lá, rapidinho, acabou. Às vezes, passa batido, uma pinta aleatória. E eu sempre costumo avisar para os pacientes também, se tem alguma pinta, se eu vejo alguma coisa, né, diferente. Essa pinta que você já tinha, alguém já te falou isso? Não, nunca falou. Então, saiba que você tem uma pinta aqui. Eu vou anotar no meu prontuário que tem uma pinta a 2 centímetros do clitóris para cima do lábio direito. Eu vou anotar isso aqui. E você tem que saber, tá? Sim. E são coisas que a gente não que fala. Que é o se conhecer, que a gente falou da mama. Que é o se conhecer. Ninguém pega um espelho e olha a vulva. É. Só se estiver coçando. Quando você depila, né? Tem depiladora que fala assim, tá bom, pá! Exato. Assim, são coisas que você não vê, né? Se você não tiver um ginecologista que preste atenção, assim, você não... tem uma frase muito boa, que é assim, você não diagnostica o que você não procura, o que você não pensa, né, daquilo. Então, assim, se passa desapercebido naquele exame, se você não tá... É igual a endometriose. Eu sou especialista em endometriose, né? Existem milhões de ginecologistas que sabem o que é endometriose, mas não é especialista nisso. Passa desapercebido nas consultas os sintomas de endometriose, porque você não sabe o que você está procurando, então você não encontra. Tem fatores de risco, como a gente fala, né? A gente ouve para o câncer de mama, por exemplo, menstruar antes dos 12 anos, essas outras questões, né, que não estão no nosso controle, né? São coisas que acontecem. O câncer de mama, a maioria das vezes, é dependente hormonal, então quanto mais tempo você passa menstruando, né, existem ali mais fator de risco. Por isso que a gestação, quanto mais filhos você tem, né, se você amamenta ali um certo período, isso tudo vai proteger um pouquinho em relação ao câncer de mama. Existe uma queda aí do risco se você... Quanto mais filhos você tem, o quanto você amamenta. Então, isso tudo é relacionado só com o período que você menstrua. Você passa muito tempo menstruando, o seu risco é maior do que uma paciente que passou menos tempo menstruando. É basicamente Mas isso. para a parte, para o colo de útero, para o de endométrio, não faz diferença? Não, o de endométrio é principalmente estrogênio dependente. Então, uma paciente obesa tem mais risco, né? Uma paciente... E fuma, por exemplo, também tem mais risco de câncer de endométrio. Paciente que tem síndrome do ovário policístico, por exemplo, tem mais risco de câncer de endométrio. É uma produção de estrogênio que não é a hormonal direta, é isso? Não, que é o só dependente? Dependente é isso. O câncer tem mais receptor de estrogênio. Ah, tá. Então, ele vai perceber mais o estrogênio que está circulando ali e vai proliferar as células por conta daquele estrogênio que existe. Ah, tá, não. Entendi que era alguma produção diferente desse estrogênio. Não, é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. O corpo não faz diferença. Se da gordura, se... Não, é o receptor. Tá. Vai ligar ali o que tiver de estrogênio circulando. Isso era uma das perguntas, então, né? Então, é isso. Assim, por exemplo, se você é mais obesa, né, você tem mais estrogênio circulando do que uma paciente mais magra. Então, ao mesmo tempo que isso é bom, porque na menopausa, por exemplo, você passa menos sintomas, as pacientes obesas têm menos sintomas de menopausa que as pacientes mais magras, porque ainda fica o estrogênio circulando mais tempo.
num tratamento de câncer de mama, você tem que bloquear mais agressivamente, porque, de fato, né, você tem um bloqueio mais agressivo ali, porque a paciente vivia com muito estrogênio. Sim. Né? De uma hora para outra, ela para de ter. O estrogênio é um dos hormônios que ele faz engordar também ou não tem relação? Ele pode causar um inchaço, tanto estrogênio quanto a progesterona, tá? Mas isso é muito variado, depende de um monte de fator. Então, não dá para a gente falar assim, incha com certeza todas as pacientes que usam, tá? Porque geralmente é um efeito transitório do hormônio. Tá. É isso. Uma das perguntas era se existia alguma mutação genética que predispõe ao câncer de ovário. Existe, algumas. E aí depende, por exemplo, a mais famosa é a síndrome de Lynch, é câncer de mama com endométrio, né? Mas a gente consegue, depende muito do histórico familiar, para a gente poder avaliar qual é o risco que aquela paciente tem do câncer de ovário. Mas existe, sim, vários fatores. E naquele teste genético, é o mesmo teste genético para o câncer de mama ou não? É diferente? Não vou saber te dizer, assim, Tá. porque hoje em dia existem vários tipos de teste genético. Você tem que saber o que você vai pesquisar. Na verdade, hoje em dia, pelo que eu entendi, você faz o teste e aí você Isso coloca lá... geneticista também é um mundo, tá? É um mundo. mundo. E aí você coloca lá, sei lá, tem uns que fazem de 40, outros de 80, e aí tem um... São vários tipos de mutações. Eu ainda não fiz. São vários tipos de mutações que se pesquisa, né? E aquela mutação vai predizer o risco que você tem de cada tipo de câncer. Então, também é um mundo, assim, que você tem que estudar para isso. Não vou saber te dizer sobre isso. Porque são focos, né? São não adianta. Focos, não isso. adianta. Não tem muito jeito. E aí, outra pergunta aqui para a gente fechar é... Como que pode melhorar? Se existe algum tratamento para melhorar, né, a diminuição da libido e se tem tratamentos também para os fogachos? Tá. De fato, existem alguns tratamentos com fitoterápicos para melhorar a libido, tá? Mas se a gente for na bula, nenhum tratamento está liberado ainda para câncer de mama. Que é paciente que ainda com história pessoal de câncer de mama, tá? Então, o que a gente recomenda em relação à libido é estímulo com clitóris, estímulo de fazer encontros ali com a sua parceria, né? Ver um filme mais sensual, tentar ver como é que você se sente em situações de que você vai ter a relação sexual, mesmo inicialmente ali sem vontade. Então, isso é uma coisa, prioridade ali no tratamento. Uhum. Se bote em situações que sejam mais sensuais, tá? Porque não é só o hormônio, a libido não é só o hormônio, definitivamente. A gente tem que ver quais são os outros fatores que estão acontecendo na vida da paciente. Para os fogachos, existe, isso é muito importante falar, porque muitas pacientes recusam esse tratamento, tá? Existem alguns, quando a gente pensa em fogacho, o que melhora muito, definitivamente assim, de um dia para o outro vai melhorar os fogachos, é o uso do estrogênio. O paciente pode usar com câncer de mama? Não. Qual é a segunda linha de tratamento que a gente pode fazer? Alguns inibidores de serotonina, tá? De recaptação de serotonina. Então, fluoxetina, venlafaxina, paroxetina, dependendo do hormônio que ela usa. Estimulante de serotonina. Exatamente. Na verdade... Entendi que era... Por exemplo, que são medicamentos usados para tratamento de depressão, né? Depressão e ansiedade. Só que tem estudos dizendo que eles também reduzem os fogachos. E dependendo do nível de ansiedade e depressão que essa paciente vai estar ali no meio do tratamento, isso vai ajudar também em algumas outras áreas, tipo libido. Então, muitas pacientes recusam o tratamento. Essa semana, uma paciente, a queixa dela era exatamente essa: depressão, ansiedade e muitos fogachos, e tinha a questão do ressecamento. E aí a parte do ela ressecamento... Ela na menopausa, não em tratamento. Ela estava na menopausa. O tratamento dela acabou agora, no meio do ano. Sim, era uma paciente oncológica. Oncológica. E aí o tratamento dela acabou, ela está com uma queixa de ressecamento, mas tem todos esses outros sintomas também. Sim. A parte do ressecamento, ela aceitou super bem o proposta de tratamento. A parte dos fogachos e tudo mais, por ser uma medicação controlada, né, o uso de tratamento de depressão, por exemplo, a desvenlafaxina, ela não aceitou. Não, mas isso eu não quero ainda, não. E são coisas que tem estudo, sabe, liberado, que a gente pode usar e que você não vai ficar viciada e que aos poucos a gente vai retirar esse tipo de medicação, sabe? Mas vai ajudar muito na qualidade de vida e talvez iniciada no momento certo vai te ajudar a lidar com aquela situação toda. Então, é muito importante a gente falar que existe tratamento alternativo e que não é um alternativo da minha cabeça. É um alternativo que está lá no estudo. Está dizendo que é o segundo tipo a segunda linha de tratamento para fogacho, sabe? Então, Tem outra depois dessa?
Tem, aí começa. Isso sempre a gente tem que pensar. Yoga, atividade física, né? Parar de fumar, usar roupas mais frescas do fogacho, enfim. É porque falar da serotonina Mas me abre um medicação, leque, né? na cabeça. Por quê? Aí são as minhas análises, né? Há anos, muitos anos, eu tive um problema sério de saúde, assim, eu comecei a inflar e ninguém conseguia diagnosticar o que era. O que era? É uma disfunção de cortisol que eu tenho. Mas ninguém diagnosticava. Eu fui diagnosticada depois de quase um ano numa anamnese de uma... Não vou lembrar, gente. Endócrino. Tá. E aí eu precisei fazer exame de serotonina, de cortisol e tal. E aí, para fazer o de serotonina, eu tinha que ficar 3 dias sem tomar café, sem comer chocolate, sem comer tomate. Isso. E aí, eu parti do princípio que tomate, chocolate e café me deixam felizes. Né? Até é importante nivelar o que é a serotonina, né? Que ele é tido como se fosse o hormônio da felicidade. Sim. Então, toda vez que eu boto tomate no meu prato, eu falo assim, vou ficar feliz porque eu tô comendo tomate. Então, automaticamente, eu acho que isso já muda o meu ânimo, né? Então, a gente tá brincando, eu tô brincando com isso, mas a gente volta para o mesmo lugar. Que se existe estudo de que a serotonina melhora, inclusive, esses efeitos... Os fogachos, por exemplo, faça por que não coisa que te fazê-la? deixa feliz. Exatamente. Porque é uma maneira... Diminua o nível de estresse. É Sim. simples isso. O estresse bloqueia a serotonina, né? Então, diminui o nível de estresse. Você já está estressado. Porque você está no meio de um tratamento, porque você não está conseguindo ter relação sexual, porque você está difícil de falar aquilo com as outras pessoas, você está com medo. São dores, né? São dores milhões físicas, de coisas. emocionais, Se enjoo, existe fadiga. algum tratamento médico que vai te ajudar, por que recusar? Né? Então, é isso aqui. É por isso que a gente está falando. Então, existe tratamento médico para todas as suas queixas. É só você, às vezes, listar um pouquinho, vir com as queixas listadas para a gente, que a gente vai tentar ajudar um pouquinho cada uma delas. Eu estou muito feliz. Adorei. Acho que a gente adorei. falou tudo, Acho que a gente né? falou tudo. A gente tirou muitas dúvidas. Eu tinha muitas anotações aqui. Sim. E eu acho que isso é tão importante, né? Eu comentei, eu ainda não passei por nenhuma dessas fases. O meu é o HER2, eu estou na quimioterapia, estou fazendo a quimioterapia, então... estaria, né, passando pela indução da menopausa. Ainda está menstruando? Ainda estou menstruando, não tenho ressecamento, não tem nada, assim. Como eu não parei de menstruar, eu acho que realmente eu não tenho nenhum efeito desses, Sim. né? Mas isso é muito, assim, latente em todas as queixas, né? E isso interfere diretamente na qualidade de vida, especialmente de mulheres que têm um relacionamento durante o tratamento. Porque já são tantos pontos sensíveis, né? É muita coisa. E assim, tenha um ginecologista de confiança, tá? Além do seu mastro, além do seu onco, tenha um ginecologista de confiança que você vai poder perguntar coisas bobas, porque é muito engraçado que eu fiz uma palestra recente e botei no Google assim, câncer de mama e sexo. O que as pessoas perguntam, né? Aparece no Google lá as últimas perguntas. Né? O que estão mais perguntando? Me conta. Quem faz quimioterapia pode beijar na boca, tem essa questão. Quem Pode. tem câncer de mama pode fazer sexo. Pode. São umas coisas que você fica assim, gente, perguntaram mesmo isso para o Google, né? Esse tipo de pergunta tem que ser perguntada para o ginecologista, porque isso abre uma conversa com o ginecologista, que é um mundo que vai se abrir ali na frente, que você tem que perguntar, tá? E aí, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de um olhar, talvez um pouco mais de acolhimento em relação a isso. E eu acabo perguntando mais ativamente. Pode ser uma senhorinha de 80 anos. Mas você tem relação? Você tem vontade de ter relação? E a paciente fala, Deus me livre. Tem umas que falam, Deus me livre. Outros, não sei, porque meu marido fez um tratamento, não está mais tendo. Mas eu não sei, doutora, eu nunca pensei sobre isso. Mas tem gente que não pergunta, né? Então, o ginecologista é o profissional mais indicado para você fazer qualquer tipo de pergunta. Se pode ter relação anal, vaginal, se pode beijar na boca, se pode ter sexo oral, se pode fazer... O ginecologista é a pessoa mais indicada para responder essas perguntas. Não é num grupo de WhatsApp de amigas, não é no Google, tá? Então, anote as perguntas que vêm na sua cabeça, num bloco de notas no celular. Anote as medicações que você usa. Anote tudo que você sente. Que tem que ser uma consulta muito valiosa, a consulta do ginecologista. Sim. E eu você começou a falar isso, me veio um negócio na cabeça que eu acho que é um ponto importante a gente tocar.
O sexo durante o tratamento de quimioterapia, ele precisa ser com camisinha, né? Sim. Porque a gente... Isso é um negócio que estava anotado aqui e eu acabei esquecendo de te perguntar. Porque a gente contamina, a gente pode contaminar, né, a outra pessoa. Por quê? Porque, na verdade, a gente, ao receber a quimioterapia, ela processa ali dentro do seu corpo e depois você começa a eliminar parte dela através de secreções. Sim. Então, pode ser da saliva, eu não tenho certeza, mas eu sei que através, né, de Qualquer tipo de secreção. qualquer tipo de secreção. Então, saliva, né, do nariz, suor, fezes, urina e como é que é o nome da secreção da vagina? Secreção vaginal. Secreção vaginal. Esperma, inclusive, Sim. né? Então, eu sei disso porque a recomendação é que a gente, inclusive, os primeiros 5 dias após a quimioterapia, a gente precisa fechar a tampa do vaso sanitário Exatamente e dar 2 isso que eu ia descargas. falar. Exatamente isso que eu ia falar. São pequenos cuidados que você vai ter durante a quimioterapia, que talvez nem caiba ali uma relação sexual, né, nos próximos 5 dias, enfim. Mas é importante saber o que pode e o que não pode, né? E assim, não só durante a quimioterapia. A camisinha é para ser usada, né, gente? Sim. Sífilis está aí endêmico no Rio de Janeiro. O próprio HPV, né? O próprio HPV. O HPV pode até ser, mesmo com o uso da camisinha, ele pode passar. É triste falar isso, mas o HPV... Mas aí não dá também, não né? dá, né? Tudo é muito não. difícil, né? É herpes, é HPV, é tudo, né, gente? É difícil. A gente abre ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, é um mundo também. Então, é outro podcast de 10 horas. Mas a gente tem que pensar em se proteger e proteger o outro. Então, a camisinha é essencial. Não tem como a gente abrir mão dela, tá? Só um ponto que você falou aí, eu sempre... Só. Eu tive herpes semana passada, na boca. E aí, aproveitando para falar sobre o laser, e vou perguntar também, né, da parte ginecológica. Existe herpes, né, ginecológico, pode estar na vagina. E eu tive, 4 dias depois da quimioterapia, eu amanheci com herpes. E aí eu fui imediatamente fazer o laser. E cicatrizou em 1 dia. Então, assim, para quem não está fazendo quimioterapia também, faça laser para curar o herpes. Porque outro tipo de laser esse. É outro tipo. Mas aí a minha de luz, né, que você fez. De luz. E cicatrizou em 1 dia. Isso. Então, caso a paciente, como tem uma diminuição, né, aí não falando só da menopausa, mas como tem uma diminuição da imunidade, ela fica mais suscetível a qualquer tipo de ser infecção. contaminada, né? Então, existe laser também para tratar herpes vaginal? Então, vamos lá. O herpes vaginal ou herpes bucal, na verdade, hoje em dia, a gente sabe que existe o herpes tipo 1, o herpes tipo 2, tá? Que pode contaminar um ou outro lugar. Então, antigamente, acreditava-se que o herpes tipo 1 era o sol da boca, o herpes tipo 2 era o sexual. A gente sabe que um ou outro pode frequentar ali qualquer outro lugar. Então, se você já tem o vírus da herpes e isso estoura na sua boca, não é nada incomum. Você pode também ter o herpes vaginal, tá? O herpes é um vírus autolimitante. Então, ele vai se resolver sozinho. Mas dura tempo e incomoda. Por isso que a gente faz os remédios antivirais. E tá? ele tende a vir com a baixa da imunidade. Tende a vir com a baixa imunidade, com estresse e tudo mais. A luz, quando a gente fala de luz de LED, né, que é essa que você está falando, para cicatrizar ali, tem luz LED azul e luz LED vermelha, cada uma tem a sua função, é para aumentar ali o potencial cicatrizante. Nada mais é do que um cicatrizante. Tá? E aí, sim, resolve qualquer tipo de lesão. Vai resolver de uma hora para outra? Não. Da sua boca resolveu rápido. Pode ser feito na vagina. Inclusive, existem alguns estudos com LED para candidíase de repetição, tá? Que tem ainda ali o aplicador vaginal para aplicar dentro da vagina. Existe LED que a gente faz na mama, né? Para pós-parto, paciente que está com lesão. Então, qualquer tipo de luz de LED. Para cicatrização também. Sim, tudo. Luz de LED azul e vermelha ali, cada uma tem a sua função, mas é basicamente ali para melhorar aquela cicatriz. É isso. Então, pode ser feito. Monique, resumindo. Muito, muito, muito obrigada. Acho que foi muito rico. Ótimo. Tenho certeza que a gente vai conseguir, através do seu conhecimento, ajudar muita gente que pode ouvir. Porque o bom esse objetivo. O bom do podcast é que ele vai ficar aqui, né? Então, assim, daqui a 1 ano pode ser... Pode ser que também tenha várias outras tecnologias, né? Sim, com certeza. É isso. Aí a gente volta aqui. Aí a gente volta para falar, ó, tá errada aquela parte, tá? Agora é outra coisa, agora faz, não faz. E é isso, porque há 5 anos atrás a gente nem falava muito sobre laser e ácido hialurônico injetável, por exemplo. Né? Então, são coisas que vão mudando, coisas que vão ajudar. Hoje em dia, o foco do ginecologista na menopausa
é muito importante, assim, as mulheres estão chegando muito novas na menopausa, então tem muito mais coisa para fazer do que antigamente. É isso. E uma coisa que eu não fiz ainda em nenhum dos outros vídeos é se inscreva. Se inscreva, compartilhe. Se você gostou, dá o seu like, porque isso é importante para o canal. Eu acabo esquecendo de fazer isso, porque eu fico tão empolgada aqui querendo falar, que eu acabo esquecendo de falar. Mas, enfim, ajuda aqui para a gente fazer com que essas informações alcancem cada vez mais e mais mulheres e melhore a qualidade de vida delas, né? Nossa, durante o tratamento.